Via Costeira, Linha Verde, Via Metropolitana Sul e, finalmente, Via Mangue. Uma promessa de solução viária para a zona sul do Recife, que terá 4,5 km de extensão, sem semáforos e cruzamentos, com uma velocidade máxima de 60 km por hora. Mas a via, que está custando quase que 600 milhões de reais aos cofres públicos, pode nascer ultrapassada e com sérios problemas. O corredor tem ciclovia, mas não contempla transporte coletivo nem pista local. E a previsão de quem entende do assunto é de que os congestionamentos não vão acabar. Via Mangue, solução ou problema? É o tema do Ponto de Vista desta noite. E quem nos acompanha, quem vai participar do programa é o secretário de Infraestrutura do Recife, Nilton Mota, e Celso Leão, que é engenheiro de transportes. Você já ouviu falar da Via Mangue? Conhece o projeto? Acredita que o trânsito vai melhorar com a conclusão das obras? Essas perguntas fizeram parte de uma enquete nas redes sociais e as respostas vocês vão ficar sabendo aqui. Muito boa tarde, obrigada por terem aceito o nosso convite. E, secretário, eu pergunto para o senhor, a Via Mangue, ela vai resolver o problema de congestionamento ou o problema do trânsito na zona sul do Recife? Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Celso. Um prazer enorme estar participando desse seu programa aqui na Ponto de Vista. A Via Mangue, ela vem, na verdade, é um projeto que ela já tem um certo tempo. Ela foi iniciada na sua discussão, sua concepção, ainda no nome denominado Linha Verde, né? Ela teve, em 2008, né, a primeira etapa ali, que é o túnel da saída ali do Pina, e a partir daí ela foi efetivamente iniciada, a ordem de serviço foi dada em abril de 2011. Tivemos um prazo contratual de 30 meses, que era para ser concluído agora, no mês de setembro, mas a partir de janeiro, né, o prefeito Geraldo Júlio entendeu que era uma importante obra viária para a cidade do Recife, né, pediu a toda a sua equipe e também às empresas responsáveis uma responsabilidade maior em relação aos prazos contratuais, que é uma marca também dessa nova gestão, a gente respeitar os prazos que a população tanto espera. Então a Via Mangue, ela tem uma previsão de entregar em abril, é uma obra por si só, não vai resolver a mobilidade da cidade do Recife, inclusive é um tema hoje nacional. Nós tivemos esses movimentos este ano, que um dos temas, além da educação e saúde, foi mobilidade, e outro conjunto de investimentos e ações estão sendo feitas também paralelo a essa questão da Via Mangue. É uma obra importante, é uma das obras mais importantes no sistema viário da cidade do Recife, que a gente pretende, estamos programando um esforço conjunto com todos os envolvidos para entregar à população no mês de abril do próximo ano. Celso, o secretário acabou de colocar que não é uma obra que vai resolver o problema do trânsito da zona sul do Recife. Mas ela não vai resolver, mas ao mesmo tempo a gente já percebe que com ela estão surgindo algumas preocupações, para não dizer problemas. É verdade, Eliane. Boa tarde, secretário, boa tarde a todos. A Via Mangue surge de uma concepção de estruturação do bairro de Boa Viagem, para dar mais fluência ao trânsito naquela região. Observe que o bairro de Boa Viagem hoje é um dos bairros mais populosos da cidade, é um bairro que tem uma geografia diferenciada, limitada pelo mar de um lado, limitada grande parte por um mangue do outro, e ele não oferece muitas saídas. Populoso do jeito que é necessário que realmente sejam feitos investimentos em infraestrutura viária. Isso, por um lado, consegue resolver, em parte, um pouco o fluxo de veículos, que hoje é concentrado exatamente na Avenida Luiz Ferreira, no binário com a Conselheira Guiar e com a Beira-Mar. Mas, por outro lado, a Via Mangue ela não se conecta com as outras vias da cidade de uma maneira satisfatória e pode, nesses pontos, gerar mais tráfego, uma maior dificuldade de fluxo. Você poderia enumerar alguns desses problemas que eu acredito até que a prefeitura, o secretário já tenha detectado, né, e esteja indo em busca de solução, que a Via Mangue já está se prevendo para quando ela foi inaugurada? Sim, como o próprio secretário falou, o projeto da Via Mangue tem esse nome recente, mas ele é um projeto já antigo. E a partir do momento que isso foi divulgado, que o projeto foi divulgado e tomou conhecimento, a sociedade pernambucana, especificamente de Recife, tomou conhecimento, foram identificados alguns pontos que vão se convergir em gargalos no tráfego daquela região.
O bairro de Boa Viagem, como já falei, muito populoso, tem uma demanda de tráfego muito grande. Recife, nesses últimos 10 anos, cresceu 11% de sua população e a frota cresceu quase 80%. Daí você vê o crescimento do número de veículos que tem na cidade, consequentemente naquela região que é muito populosa. Então, alguns entroncamentos da Via Mangue, como desde o início, saindo da Ponte Paulo Guerra, que já é uma via, uma ponte, um acesso congestionado. Surge ali com uma via e se converge diretamente para a área onde está hoje o Shopping Rio Mar. E já é um polo gerador de tráfego muito grande, muito forte. A gente já observa isso no próprio túnel que foi construído ali no túnel. Então vamos por etapa. Qual que é a solução? Para o que vai acontecer? A prefeitura está pensando como resolver esse problema, que hoje, onde tem o túnel ali no Pina, já é um congestionamento em alguns horários absurdo. Eliane, era importante destacar, né, que nós não vamos encontrar nenhuma área do Recife uma ação específica para resolver o problema da mobilidade. Paralelo à Via Mangue, nós estamos discutindo também a implantação de corredores de ônibus na Domingos Ferreira, na Conselheira Aguiar. Inclusive, é pauta, já encontra-se no processo de captação junto ao governo federal, cerca de mais de 3 bilhões de reais em implantação de VLT, inclusive um deles destinado à Galera Sul. Mas isso para ônibus, secretário. Mas eu digo o seguinte, hoje ali naquela série do túnel, no Pina, você já tem um trânsito pesado em determinadas horas do dia, para não dizer que é o dia inteiro, né? Com a Via Mangue, aquilo não vai, aquele trecho, o trânsito não vai diminuir, tende a aumentar. A prefeitura já pensou numa solução do o que fazer, quais as alternativas? Eu gostaria de destacar, né, que isso é um conjunto de ações que faz parte também desse trecho. É importante, como destacou o Celso, Boa Viagem é uma das áreas que mais cresce economicamente e a sua população aqui da cidade de Recife nos últimos anos. Esses são os índices oficiais da prefeitura. E ali também você tem o fato novo que foi posterior ao projeto da Via Mangue, é a implantação de Rio Mar. Inclusive, dentro do projeto da Via Mangue, tivemos que fazer alterações com alargamento daquela ponte Paulo Guerra, da alça estaiada que está sendo construído, para atender aquele novo equipamento importante ali para a cidade. Quer dizer, ou seja, então, como o senhor está falando, não tem solução. Não, temos solução. Quem passa por ali, hoje enfrenta congestionamento e vai ficar pior no futuro? Não, Eliana, veja só, é bom destacar que o túnel foi a primeira etapa do Via Mangue. A segunda etapa está sendo construída agora. E se você observar, dentro do projeto da Via Mangue, já desenhava uma terceira etapa, que inclusive, acho que a população de Recife, poucas pessoas têm acesso, mas atrás do DENIT ali, onde era hoje a Polícia Rodoviária Federal, já foi construído ali um sistema viário que vai fazer a conexão com a Via Mangue, que vai ser utilizado para isso. É uma espécie de retorno. Na verdade tem isso aí. O que a gente tem que fazer? O prefeito Geraldo Júlio, a partir de janeiro, com 15 dias de gestão, ele visitou essa importante obra para a cidade do Recife e pediu celeridade. Então a gente a Via Mangue é complexa, é uma obra altamente complexa pela sua característica da relação do meio ambiente, da relação com a questão da mobilidade, da questão da necessidade de dar uma solução ali para a região sul. E aí ele pediu celeridade. É uma marca do governo, cobra do prefeito Geraldo Júlio, que cobra a sua equipe, celeridade nas obras. Então, as obras tinham gargalos, que talvez esses gargalos, se não fossem resolvidos, ia alongar a sua entrega. Por exemplo, a questão do Aeroclube estava sem resolver. A questão de algumas desapropriações. Isso, secretário, me desculpe interromper, secretário, mas isso é no que diz respeito à questão do andamento da obra, do tempo que a obra vai levar. O que eu ressalto é o seguinte, tudo bem, há uma questão de celeridade, de um compromisso maior para se cumprir os prazos, mas, no entanto, é o seguinte, independente de se cumprir o prazo ou não, existe um problema. Qual vai ser a solução para se evitar os congestionamentos aonde tem hoje, por exemplo, o túnel? A saída ali para poder pegar o plano bandeira. É isso que eu queria destacar. O túnel foi a primeira etapa da Via Mangue. A segunda etapa da Via Mangue está sendo entregue. E se projeta uma terceira etapa para concluir todo o processo da Via Mangue, que vem, inclusive, trazer soluções. Nós estamos programando a entrega, está sendo feito estudo, inclusive, de contagem, de tráfego, de simulação naquele trecho, nós estamos fazendo. Vamos entregar a Via Mangue com algumas soluções ainda
de intervenções físicas que vão ser vindas numa terceira etapa, que também está sendo projetado, para a gente construir ali um conjunto de soluções. Agora, por conta disso, nós não podemos renegar a importância da Via Mangue para a área sul da cidade. Né? Temos esse problema, como eu falei. O túnel, que hoje é problema, foi a primeira etapa. Né? Várias interferências do ponto de vista do projeto. Mas vai ter solução para o túnel, para que não fique congestionamento no túnel? Vai. Nós estamos fazendo um estudo, inclusive de simulação, de coisa. Existem já algumas considerações que esse estudo aponta a sua conclusão, uma solução definitiva nesse prazo de 60 dias. Nós estamos elaborando esse estudo para apontar uma solução. Né? O túnel, como eu estava falando, o túnel é mão dupla. Existe a possibilidade de uma única. Quer dizer, eu não queria adiantar a solução sem antes a gente ter esse estudo, porque ele é técnico, ele é científico, baseado em simulações reais que acontecem hoje e com a projeção também que você tem que fazer durante um certo tempo para o futuro. A questão do túnel, que é no começo da Via Mangue, passou uma ligação com as pontes do Cabanga. O que acontece é que há uma passagem, o túnel só vai por baixo de uma das vias e se conecta em nível com a outra, né, com a Antônio de Góes. E ali já é um fluxo intenso. Se o túnel não foi previsto para passar por baixo das duas vias, corrigir isso hoje, né, tem que se verificar quais são as soluções técnicas, porque houve algumas sugestões de fazer um elevado, ou seja, uma solução complicadíssima, que você sai de um túnel e vai subir um viaduto. Não é. Isso, em termos de estrutura de tráfego, é muito complicado. E a passagem em nível, como está hoje, em mão dupla, com certeza vai ficar pior. Então, são problemas que surgem na Via Mangue com relação ao que nos preocupa, basicamente, é isso, a sua relação, a sua ligação com as demais vias já existentes na cidade. Porque ela não foi pensada como uma via metropolitana, estruturante, e deveria ter sido assim, porque ela deveria oferecer um novo caminho sem se interligar com aqueles caminhos já existentes e já saturados. Porque antes de chegar nela, você vem pela Agamenon Magalhães, que vai estar saturada, como já é hoje, e só depois que você entra na Via Mangue, você consegue essa fluidez maior. No entanto, você vai encontrar outros problemas no meio da Via Mangue, quando foi o entroncamento com Antônio Falcão, porque também há ali uma passagem de nível, um viaduto só passa por uma das vias, e no fim, quando ela chega no Setúbal, ela se perde, assim, ela não está interligada com as vias que já estão instaladas lá, através do túnel Augusto Lucena, que já existe há muitos anos, é subutilizado, a não ser pelos moradores locais de acesso ao shopping, ou agora quando tem algumas vias interditadas. Então, a nossa preocupação em termos de tráfego da via vai ser tanto nessa confluência com os viadutos da Antônio de Góes com Herculano Bandeira, com túnel, no meio com Antônio Falcão, porque vai ocasionar também um fluxo ali em nível, que você vai ter que parar num semáforo debaixo de um viaduto, o que é uma solução estranha. E no fim, porque ela poderia se ligar com a saída do Setúbal, através da Avenida Dom João, e ela não tem essa ligação. Você segue pela Avenida Dom João VI e ela não chega em lugar nenhum. Recentemente foi inaugurado, há algum tempo, na verdade, o túnel Felipe Camarão, que dá acesso ao Jordão, e esse túnel, através de um acesso de retorno, bloqueou uma saída, vocês terem ideia, da Avenida Dom João VI com a Mascarenhas de Moraes. Você segue por ali, o que você vê hoje são diversos veículos passando por aquela região, que seria uma continuação da Dom João VI, por consequência da Via Mangue, de um acesso à Mascarenhas de Moraes, ao bairro do Jordão, até a BR-101. E que está bloqueado. Celso, a continuidade, né, da Via Mangue, ela tem uma bifurcação, tanto do canal do Jordão quanto do canal do Setúbal. Você pegando ao lado do canal do Jordão, você segue, né, e nós estamos faltando apenas 300 ou 400 metros para concluir lá na Estrada da Batalha. Lá na Estrada da Batalha. Secretário, eu só vou fazer uma pausa, a gente vai para um comercial e na volta vocês vão entender melhor um pouquinho dos problemas e das soluções para a Via Mangue. E vão saber também o que os internautas, o que os nossos telespectadores pensam. Será que todo mundo conhece, sabe o que é de fato a Via Mangue? Não saia daí, a gente volta rapidinho.
Via Mangue, solução ou problema? Esse é o tema do Ponto de Vista desta noite. Os nossos convidados, Newton Mota, secretário de Infraestrutura do Recife, e Celso Leão, que é engenheiro de transportes. E durante a semana a gente colocou, né, na nossa página no Facebook, na página também do programa, a seguinte pergunta: a Via Mangue vai acabar com os congestionamentos na Zona Sul do Recife? Você que está em casa poderá conferir, e muitas pessoas responderam. Tinha gente que disse o seguinte, que duvida muito, que acabar não, mas sim, vai diminuir. Claro que não, absolutamente sim, que o problema de trânsito lento e congestionamento vai terminar. Nunca, amiga, por um pouco tempo vai se solucionar, mas na medida que as pessoas vão comprando carro e não existe um transporte coletivo decente, o problema vai voltar a surgir. Algumas pessoas questionando que já acabaram com o mangue, infelizmente não vai acabar com os congestionamentos. Claro que sim, claro que não. E o que me chamou também muito a atenção foi de que uma outra pergunta que nós colocamos é que se as pessoas conheciam o projeto, já tinham ouvido falar. E muita gente disse que falou assim, não conhecia a Via Mangue, já tinha ouvido falar neste nome, mas de fato não sabia o que era nem por onde ia passar. Mas o que eu queria agora colocar é o seguinte, o Celso apontou alguns problemas, nós falamos do início ali na ponte do Pina, mas aonde a Via Mangue termina, vai cruzar, vai ter semáforo, quem vem da Imbiribeira, muita gente está preocupado com esse ponto. E a Via Mangue terminou e vamos para onde? Na chegada lá, quando o Celso colocou no Antônio Falcão, foi feito um prolongamento de uma área, de uma via lá, da Via Mangue. Inclusive não constava no projeto original. Houve um alongamento do viaduto para atender essa área também. E como eu estava falando, ela vem no sentido de pegar ali o Canal do Jordão, já encontra o Venhário pronto, e está faltando apenas 300 a 400 metros para encontrar na Estrada da Batalha, ligando uma importante intervenção que foi feita lá do governo do Estado. A Via Mangue ela vai se ligar com a Estrada da Batalha. Você vai sair, né, sai da Via Mangue, cerca de 5 km, entra naquela outra avenida ali em Boa Viagem, no giro ali do Canal do Jordão, e ali segue até a Estrada da Batalha. E está sendo feito também, está sendo executado também, outro viário importante, que mais são mais 2,5 quilômetros, ligando a Batalha, aquela praça ali do Jordão, onde se encontra a academia, que é outro viário importante ali, e no todo do Canal do Jordão. É importante destacar, como colocou aí os internautas, né, que nós não temos uma solução para a cidade do Recife de uma obra viária resolver o congestionamento da cidade, a questão da mobilidade. O que o Estado aposta, né, a União aposta, todos os órgãos públicos apostam para resolver o problema da mobilidade, é oferecer um transporte público de qualidade à população. E para isso estão sendo executadas essas obras. Os corredores de ônibus, norte, sul, leste, oeste, que o Estado está na sua execução, você vai sair, inclusive com programação de entrega também no primeiro semestre do próximo ano. Com o corredor norte e sul, você vai ter a oportunidade de sair lá de Abreu Lima, Olinda, aqui, passar pela Cruz Cabugá, ou se não pela Agamenon Magalhães, ir lá para o corte, lá, o terminal, e sair no sentido que está sendo desenhado no corredor, através da Domingos Ferreira e até Jaboatão. A Via Mangue, ela não foi projetada em momento algum, ela faz parte dela que o transporte coletivo, que o ônibus passe e circule pela Via Mangue. Não, ela não foi projetada para transporte coletivo. Apenas você vai ter a Via Mangue, você vai ter a Domingos Ferreira, você vai ter a Conselheira Aguiar e você vai ter a Avenida Boa Viagem. E, inclusive, isso, na nossa proposta que nós encaminhamos para o Ministério das Cidades, para o governo federal, de cerca de mais de 3,4 bi, que é uma nova etapa de intervenções aqui na cidade, não só na cidade do Recife, mas na região metropolitana como um todo, aponta uma implantação de um VLT também ali naquele importante viário ali, lá da Domingos Ferreira, ligando, inclusive, ao centro da cidade. Ela também não tem pista local, é para ser uma via expressa. Via expressa. Ela tem duas faixas no sentido de quem vai do Rio Mar, no sentido Antônio Falcão,
e 3 faixas no sentido contrário, porque inclusive tem uma faixa de desaceleração. Uma via expressa, em nenhum momento vai ter um cruzamento com alguma outra avenida, alguma outra rua? Durante a Via Mangue, não. Ela todinha até chegar na Imbiribeira? Ela é do lado direito de quem vai. Do lado esquerdo, ela vai ter acesso e vai ter oportunidades as pessoas entrarem na Via Mangue e também saírem na Via Mangue. Por isso que tem mais uma faixa, que essa faixa é de desaceleração. Existem alguns especialistas, sim. A via vai passar por uma região que já é habitada, por um lado, o outro lado é o mangue. Isso vai requerer da prefeitura um controle de ocupação do uso do solo naquela região muito forte. Por quê? Sabemos que com a via, uma nova ocupação é atraída. E a partir do momento que isso não for controlado, a via vai estar sendo ocupada, as margens da via vão estar sendo ocupadas por diversos usos, né? Por diversos fins, que vão posteriormente requerer transporte público e novos acessos. Se ela tem uma concepção de uma via expressa, é preciso garantir que a ocupação no entorno dela não vai requerer novos acessos. Quando a gente vai tratar de uma via que vai ser implantada como uma via expressa, sem previsão de transporte público, por mais que a gente esteja numa discussão de que é o transporte público que é a solução, né? A gente está tratando aqui de uma via que vai ser dedicada exclusivamente, pelo menos no início, ao veículo particular, e o que a gente pode, o que pode ocorrer é que, com o tempo, uma necessidade de transporte público para aquela região que vai ser ocupada, isso é um comportamento que é inevitável, que precisa requerer que novas vias de ônibus passem por ali. Celso, a Via Mangue, ela vem no sentido de oferecer transporte particular. Paralela à sua entrega, está sendo já também desenhado importante corredor ali na Domingos Ferreira, que tem que dar uma organização também no transporte público ali, naquela paralela que fica próxima, que tem toda a interação com a Via Mangue. Então nós vamos organizar, como eu falei, a Via Mangue para o transporte e também, junto, no mesmo prazo da sua entrega, ou talvez até antes, um importante corredor de ônibus ali, para dar fluidez e dar mais velocidade também e mais qualidade ao transporte público aqui daquela região. Secretário, o senhor acredita na Via Mangue? O senhor mora no bairro de Casa Forte, não circula todos os dias pela zona sul do Recife, mas o senhor acredita nessa via? Nós acreditamos e mas nós acreditamos enquanto secretário ou enquanto cidadão? Agora, como cidadão? Enquanto secretário, enquanto cidadão, né? Nós temos acompanhamento permanente da entrega daquele equipamento, que é uma das mais importantes obras viárias aqui da cidade do Recife nos últimos anos, Helena. Qual foi a última obra entregue do ponto de vista que tem aquela repercussão, né, em relação à questão da Via Mangue? E agora, ela vai resolver só? Não resolve a situação, nem vai ter nenhuma avenida aqui instalada aqui na cidade do Recife durante esses próximos anos que vai resolver. Ser um conjunto, é um conjunto de atividades. Pra você ter ideia, de acordo com a nossa proposta, que mais uma vez nós enfatizamos, que é uma terceira etapa de um processo da mudança aqui de paradigma do transporte público aqui de qualidade na cidade do Recife, em toda a região metropolitana, nós fomos junto ao Ministério das Cidades e fizemos justamente esse estudo do que estava sendo oferecido hoje, do que nós íamos entregar para o próximo ano e qual seria a outra etapa de complementação. E perante os técnicos do Ministério, perante a própria ministra Miriam e o ministro Aguinaldo, foi a proposta de melhor qualidade do Brasil em relação a esse PAC 50 bi que está sendo anunciado pela presidente Dilma aí. Então isso vem dizer o seguinte, que a gente está fazendo essa relação do que a gente tem hoje, do que nós vamos entregar no próximo ano e que nós precisamos para complementar, inclusive com outros modelos de transporte público também com a implantação do VLT. Celso. Como engenheiro de transporte, e principalmente como morador de Setúbal, eu acredito que sim, que a Via Mangue venha para desafogar o trânsito, para melhorar a fluidez no bairro. Acontece que nossa preocupação, como eu já falei inicialmente, são as interligações da Via Mangue com o sistema viário já existente. Algumas passagens serão de nível, com semáforos, e isso prejudica a fluidez. Como bem falou o secretário... Deixa de ser via expressa, se tiver passagem de nível. Não, durante o percurso dos 4 quilômetros não tem. Ele vai encontrar passagem de nível na Antônio Falcão. É quando desce, né? Desceu o viaduto, é como se ela deixasse de ser via expressa. Uma parte, a outra parte foi feito um prolongamento para evitar justamente isso. Então, mas aí se os carros vêm em uma certa velocidade para evitar, vai chegar, quando descer o viaduto, vai ter congestionamento, porque vão ter de frente o projeto original também, Helena, ela não tinha esses acessos
São cerca de 3 acessos durante o seu percurso também, e inclusive com retorno. É por isso que eu volto a dizer, a ida no sentido Rio-Mar, Antônio Falcão, são 2 faixas. Antônio Falcão, Rio-Mar, são 3 faixas por uma necessidade de uma faixa de desaceleração para dar condição a ter acesso durante esse percurso da Via Mangue. E aí a gente volta para o problema do túnel, com 3 faixas de vinda. Olha, é uma dor de cabeça. Olha, o nosso tempo está se esgotando, mas Celso, eu gostaria que você concluísse rapidinho. Né? Há uma preocupação e a sociedade pode contribuir ainda, não? Espero que sim. Há diversas contribuições que podem ser feitas com relação a, como eu falei já, a interligação da via com o sistema viário existente, para que isso minimize os impactos que vai haver na confluência de fluxos, né? De evitar gargalos, evitar engarrafamentos, evitar que você venha por uma via expressa e pare num sinal e ali engarrafe. A maior contribuição vai ser a cobrança. A população tem que ser fiscal, tem que cobrar. Secretário, uma preocupação. O projeto, a Via Mangue ia ser entregue agora em dezembro, foi para abril, com algumas mudanças, alterações que vão ser feitas. O senhor explicou no começo do programa alguns estudos. Isso significa aumento do custo? Isso vai onerar ainda mais? O contribuinte vai pagar ainda mais caro por essa via ou não? Não, esse prazo, inclusive, de acréscimo, né, na verdade, nós, a partir de janeiro para cá, nós duplicamos o percentual, a média percentual de execução da obra. Ela foi iniciada em abril de 2011, até dezembro de 2012, ela vinha com um percentual de 1,8%. Hoje ela está de janeiro até o mês de setembro, ela está com uma média de quase 4% de execução mensal, que aponta, logicamente, a retirada desses prazos, esse atraso no início da obra. Sim, mas agora, essa a questão financeira... Até abril do próximo ano, isso significa que vai precisar de mais recursos? Veja só, o importante destacar também que nós tivemos necessidade de fazer melhorias qualitativas em relação ao projeto, como colocou. O prolongamento do viaduto lá, à borda do Rio Jordão, ele foi um aumento qualitativo, como também o acréscimo de mais faixas ali para atender aquele novo equipamento do Rio Mar. Secretário Celso, eu agradeço muito a participação de vocês, eu espero que vocês possam voltar aqui em outro momento, porque a gente ainda tem muito o que falar sobre essa Via Mangue, principalmente porque o senhor falou que vão vir soluções aí pela frente, e o que a gente quer é soluções para acabar com os congestionamentos. Por hoje é só, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o endereço eletrônico facebook.com/programa.devista e pelo Twitter deixe também o seu recado em @pontodevista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e até o próximo final de semana às 5h50 da tarde. Até lá!